Foi com emoção e nos pênaltis, viu, que a França avançou para as semifinais da Liga das Nações, vencendo a Croácia aqui em Paris por 2-0. O jogo de ida tinha sido 2-0 para a Croácia e agora aqui em Paris, no Stade de France, a França fez o seu jogo, fez o 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Olysée, de falta, um belíssimo gol, e depois um gol de Dembélé, que vive grande fase em 2025, com um passe também do Olysée. A partida então foi para prorrogação e aí nas penalidades a gente teve o destaque do Mike Maignan defendendo duas cobranças da seleção croata, que desperdiçou 3 pênaltis, 1 foi para fora, 2 com a defesa do Mike Maignan, e a França assim avançou. O Mbappé esteve em campo durante toda a partida, foi ele o primeiro cobrador nas penalidades, converteu o seu pênalti e ajudou a França a chegar nas semifinais. Foi uma partida em que o Deschamps fez algumas modificações importantes. No jogo de ida, na derrota por 2-0, o Deschamps entrou em campo com o Kolo Muani, o Mbappé e o Dembélé como trio de ataque, e para a partida aqui em Paris, o Deschamps mudou o jogo, mudou a escalação e foi uma França muito melhor. O Deschamps foi com um jogo com mais qualidade, mais técnica talvez no ataque, juntando o meio-campo. Teve Mbappé mais posicionado na frente, e aí Dembélé aberto de um lado, Barcola do outro, e Olysée, que foi o melhor jogador da partida, sem nenhuma dúvida, sendo o titular. No jogo de ida, ele tinha entrado apenas no segundo tempo. O Olysée foi o grande destaque da bola rolando, fez muito bom jogo, participando bastante. Um jogador jovem ainda, 23 anos, faz uma boa temporada também com o Bayern de Munique, mas faz uma grandíssima partida no Stade de France, diante da torcida francesa, e ajuda bastante a França a garantir essa vaga no Final Four, que acontece apenas em junho, iniciozinho de junho. A França vai enfrentar a Espanha e nas semifinais, e aí enfrenta o vencedor de Alemanha ou Portugal, as duas outras seleções que estão nas semifinais. Foi uma França que fez uma partida muito melhor do que no jogo de ida, que teve mais posse de bola, que finalizou muito mais e que teve, claro, essa noite inspirada do Olysée. O Mbappé esteve em campo, né, durante todo o jogo, fez um bom jogo, teve algumas chances, mas não foi o grande destaque. Uma seleção francesa que entrou com uma postura diferente, que conseguiu colocar em campo muito mais do que pretende como partida, como ideia de jogo, e com isso conseguiu a vitória. A gente tem que destacar também o gol do Dembélé, porque é uma fase excepcional do francês, não só no PSG, mas agora também na seleção francesa. São 23 gols apenas em 2025. É realmente um início de temporada, um início de 2025, na verdade, muito bom para o Dembélé. Outro destaque importante para a gente trazer aqui é o Désiré Doué, que foi convocado pela primeira vez para a seleção francesa, e ele não atuou na primeira partida, mas no jogo de hoje fez a sua estreia na equipe da França e fez um bom jogo. Teve algumas finalizações interessantes, o goleiro da Croácia defendeu boas finalizações, não só do Doué, mas da França. Foi um jogo bastante movimentado e animado nesse sentido, e a gente teve alguns jogadores jovens dessa seleção francesa se destacando. A gente fala muito da quantidade de talentos que essa França tem. O Olysée é um deles, o Désiré Doué é um deles, o Dembélé, claro, não é um jogador novidade, não é uma revelação, mas faz a sua melhor temporada na carreira, e o Mbappé, que fez o seu retorno à seleção, né, nessa convocação, nesses 2 jogos diante da Croácia, não fez grandes partidas, não foi o grande destaque dessa seleção francesa, mas está de volta, é o capitão desta equipe, e obviamente o Real Madrid agradece que ele sai também dessa convocação sem nenhuma lesão, nenhuma grande lesão, na verdade, para os principais clubes em relação à seleção francesa. Barcola, Camavinga, Tchouaméni, o Dembélé, todos jogadores de equipes que ainda estão em Liga dos Campeões, por exemplo, apenas para pegar essa competição europeia, saíram imunes ao vírus da data FIFA e, obviamente, já podem voltar para suas equipes. A gente tem, então, uma seleção francesa que agora enfrenta
A Espanha, que também teve uma classificação bastante emocionante, chegando para as semifinais. É uma equipe que também tem muitos jovens, obviamente o Yamal aparecendo bastante nessa temporada. E vamos ver quem sai na frente em junho nessas semifinais. Lembrando que este momento da Nations League é um Final Four, né? Então todas as partidas ali concentradas em apenas um único lugar. E a França, claro, querendo mais um título. Muito bom jogo da França. É uma França irregular nesta temporada. Ganha algumas partidas importantes, como contra a Itália. Depois faz um jogo ruim, como o jogo de ida contra a Croácia. Mas que tem talentos e que tem individualidades que vão eventualmente aparecendo aqui e ali. No caso do jogo de hoje, teve também coletividade, teve um controle maior do jogo. A Croácia assustou muito pouco essa França e mereceu essa vitória. Depois, nas penalidades, o Mike Maignan, então, se destacando para colocar a França nas semifinais diante da Espanha no Final Four da Nations League.